Igreja amada do Senhor, abra a palavra do Senhor no Salmo 128. Estamos concluindo essa trilogia, 26, 27 e 28. 26, sétimo degrau dos Cânticos de Romagem, e vai do 120 ao 135, os Salmos de Romagem. E hoje nós vamos ao 128. Ok. Eu vou fazer diferente, certo? Vou ensinar uma coisa boa. Sustenta as crianças aí. Como é horário de escola bíblica, vocês sabem, vinde meninos? Nós vamos orar por eles hoje. Vinde meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os cordeirinhos aqui. Ele conduz, ó, vinde ao Salvador. É só essa parte aqui, a primeira. Amém. Irmãos, como hoje tem uma mistura aqui de culto solene e escola bíblica, nós vamos orar por esses pequeninos. Lembrem-se, são tesouros que Deus coloca para que nós possamos cuidar. Eles são do Senhor e para o louvor de sua glória. Nós vamos orar pela herança que o Senhor nos deu a cada pai, cada mãe. Ore pelo seu filho, ore, consagre ele ao Senhor e dia após dia ensine o caminho do Senhor para ele. Vamos orar? Bendito e amado Deus, abençoa, Pai, os pequeninos e pequeninas, cordeirinhos e cordeirinhas, são teus, são presentes e tesouros que o Senhor colocou em cada família. Pai, concede sabedoria, temor, para que os pais possam educá-los no teu caminho, para que, ó Deus, eles possam crescer, ó Deus, também diante do Senhor, com temor e tremor, e venham, ó Deus, a viver para o louvor e a glória do teu nome, educando-os, ó Deus, na tua palavra, para que possam crescer e viver retamente diante do Senhor. Assim nós te pedimos por Cristo, teu Filho amado, hoje e sempre. Amém. Os cordeirinhos e cordeirinhas já podem sair com a professora hoje. Salmo 128. Está aqui a projeção, Salmo 128, e nós iremos ler todos a uma só voz. A palavra do Senhor nos diz: bem-aventurado do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Quero convidá-lo a mais uma palavra de oração, para que Deus fale as nossas vidas, venha nutrir a nossa alma e fazer tudo aquilo
que lhe apraz. Ore ao Senhor. Deus bendito, eis o teu santo livro, eis o teu povo. Ó Deus, fala-nos por meio da tua palavra, através do teu Santo Espírito. Deus bendito, que a tua palavra, ela venha de encontro às nossas vidas, glorificando o teu nome, fazendo, ó Deus, aquilo que o Senhor de antemão preparou e determinou as nossas vidas. E que, ó Deus, assim possamos receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor, por graça, bondade e misericórdia, por grande amor, nos reservou para este momento. Assim que oramos, em nome de Jesus, o teu Filho amado, hoje e sempre. Amém. Salmo 128. Essa manhã nós iremos falar sobre a verdadeira felicidade que começa com o temor do Senhor. O tema é a bem-aventurança de um lar piedoso. E este salmo, ele se reveste de uma coisa muito especial, porque sempre que leio o Salmo 128, eu lembro que na minha casa, os meus filhos, desde o primeiro, Nicolas, mais velho, eu via a minha esposa, todos os dias, eles recitavam esse versículo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No momento da devocional, todos os dias, e muitas vezes antes de dormir, ele recitava esse versículo. E este versículo, esse texto do Salmo 128, como cântico de homagem, ele fala que a verdadeira felicidade familiar, social, é fruto de uma vida piedosa diante do Deus eterno. Talvez você já tenha lido muitas vezes e já se deparado também com testemunhos assim. Há histórias que marcam, outras que também impactam as nossas vidas. E nesse momento eu quero lembrar de uma, e teve esses dois objetivos na minha vida. Me impactou e também cravou no meu coração. É a história de um certo homem muito simples, um pedreiro, que todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ele reunia sua esposa, seus 3 filhos ao redor da mesa, lia um salmo, orava e pedia a Deus sabedoria para educar os seus filhos no temor do Senhor. Por vezes, e quase que diariamente, ele orava e as lágrimas escorriam no seu rosto. E ele pedia tanto ao Senhor. Décadas depois, seus filhos se tornaram profissionais respeitados, crentes fervorosos, tementes ao Senhor. Eles se tornaram pais exemplares, homens fiéis a Deus. E um dos netos daquele homem, tão simples, ao ser ordenado ao sagrado ministério, disse de púlpito: minha maior herança foi ver o meu vovô viver com temor e piedade diante de Deus dentro de sua própria casa. O Salmo 128 é o retrato dessa história, porque mostra que a bênção começa com o temor do Senhor e se espalha por toda a casa e para toda a sociedade. Ora, o Salmo ele nos chama a atenção porque
o Salmo 128, ele não vai dizer que esta bem-aventurança ou esta bênção é algo que é para todos, ou está assim, qualquer um que chegar pode se apropriar dela. Não. Atente bem para esta palavra. Ele disse: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, a raiz da bem-aventurança, da felicidade, está no temor ao Senhor. O Salmo, ele é incisivo, e ele chama a nossa atenção e fixa o nosso olhar nessa premissa que ele está dizendo: ora, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o que é esse temor? Eu ouvi o doutor reverendo João Paulo Tomás de Aquino, professor do Andrew Jump, também curso de pós-graduação, doutorado, tratando do Salmo 128, e ele disse que precisamos urgentemente descobrir, entender o que significa este temor. E aí ele traz uma série de figuras bíblicas, de personagens que revelaram exatamente o temor ao Senhor, como no caso de Abraão. Deus pediu o seu próprio filho, o único filho, ele já avançado em idade. E Abraão, por temer ao Senhor, ele ia sacrificar o seu próprio filho. Talvez você se lembre também daquele momento em que Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei. E todo aquele cenário, aquele episódio mostra como aquele ambiente foi tomado pela presença do Senhor, e a voz do Senhor que lemos nesta noite, nessa manhã, no Salmo 29, ela vai dizer que a voz do Senhor é poderosa, e naquele momento ali, todo o cenário foi impactado quando Deus falou. Deus escreveu as tábuas da lei, mas também falou ao povo. Queridos, é olhar para o profeta Daniel, jovem temente ao Senhor, e ver que não foi por birra, nem ironia, mas pelo fato de temer ao Senhor, ele sabia que era preferível ir para a cova dos leões do que se prostrar e adorar a outro que não seja o Criador dos céus e da terra. É ver os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, é ver ali os amigos deles que viram a fornalha acesa, viram tudo aquilo que era aterrorizante, mas por temerem ao Senhor, eles enfrentaram a fornalha, não adoraram Nabucodonosor, não se prostraram diante de nada, a não ser do Criador dos céus e da terra. Mas para não restar dúvidas, esse temor é realmente um medo. Talvez alguns digam que, bem-aventurado, é feliz, pleno, realizado, e o temor do Senhor não é um medo escravizador, mas um reverente e amoroso que molda a nossa vida. Ele está dizendo aqui que todos estes homens que temeram ao Senhor, eles sabiam exatamente aquilo que o Senhor Jesus disse: temei antes aquele que pode tirar a vida, ou seja, aquele que pode, não aqueles que matam o corpo e nada podem fazer com a alma, mas aqueles que podem também matar e lançar a sua alma para sempre nas trevas. O temor aqui é saber exatamente que não existe nada, absolutamente nada,
mais importante, prioritário na vida de um ser humano do que o próprio Deus. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. E esta bem-aventurança aqui que ele chama-nos a atenção é mostrar que na nossa vida o amar a Deus sobre todas as coisas é exatamente o princípio da sabedoria. É exatamente isso que leva a bem-aventurança para a nossa vida e para o nosso lar. Andar nos caminhos é vida prática de obediência. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. João 14:15 diz: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Todas essas passagens, elas nos remetem a uma decisão, a uma compreensão que a felicidade bíblica, a bem-aventurança, não começa no casamento, no sucesso, nos filhos, mas essa bem-aventurança, ela só começa na comunhão com Deus. Casais felizes são, antes de tudo, crentes obedientes. Filhos felizes são, antes de tudo, filhos tementes a Deus. E falar em temor ou temer, é bom que possamos fazer uma avaliação honesta. Você tem medo de quê? O que é que traz medo a você? Há muitas pessoas que têm medo de ficar velho. Mas a velhice faz parte do processo. Você pode tomar a melhor medicação, você pode inovar, você vai, na melhor das hipóteses, retardar um pouco, mas ninguém pode barrar algo que é natural, o envelhecimento. Há muita gente que tem medo da doença, ou até mesmo da morte. Há pessoas que têm medo de ficar sozinhas. Há pessoas que têm medo de ficar sem recursos, empobrecer. Você tem medo de quê? Esse Salmo 128, ele nos chama a atenção para dizer assim: o seu medo é maior do que a sua confiança em Deus? Se for, o seu medo ocupa o lugar de Deus. O que ele está dizendo, que essa bem-aventurança, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, é que Deus ocupa um lugar que todas as outras coisas estão abaixo. É por isso que Daniel enfrentou os leões, os seus amigos enfrentaram a fornalha. É por isso que Abraão não cogitou a possibilidade de negar a Deus. Por quê? Porque Deus assumiu o mais alto lugar, o cume da sua vida, o primeiro e o único. Então nós olhamos para o Salmo 28 e começamos observando que o temor do Senhor é exatamente o caminho, a estrada pavimentada para esta bem-aventurança. E aí, queridos, quando olhamos para este salmo, que vemos que a bem-aventurança de um lar piedoso, a raiz desta felicidade ou desta bem-aventurança é o temor do Senhor. E o fruto deste temor é exatamente um trabalho com propósito. Ele diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Veja, Deus abençoa o esforço honesto com dignidade e sustento. O trabalho, longe do que muitos pensam que é maldição, não é. Quando você lê Gênesis 3 e 2 e compara, você vê que não.
Este homem bem-aventurado, ele sabe que Deus abençoa a sua vida, a vida dele de comunhão com Deus, a vida dele com o próximo e a vida dele profissionalmente ou em sociedade. Ele tem dignidade, ele trabalha. E aqui, quando Paulo escreve à igreja em Colossos, no capítulo 3, o verso 23, ele diz: fazei tudo como para o Senhor. Falando sobre servos e senhores, falando sobre a nossa relação, ele diz que todo o nosso trato na vida, seja social, seja em sociedade, seja em família, em qualquer ambiente, lembre-se, corandeu. Ou seja, você tem que fazer tudo lembrando que você está na presença do Senhor. Por isso esse homem, ele não é alguém que deixa sua família à deriva. Por quê? Porque ele é um homem digno. E o trabalho enobrece o homem. E Deus fala isso em toda a sua palavra. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Provérbios capítulo 10, verso 22. Nós temos a seguinte menção: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Veja, a bênção do crente piedoso alcança produtividade. Em vez de idolatrar o trabalho, devemos consagrá-lo a Deus. Porque ele vê que, como fruto de andar nos caminhos do Senhor, ele vê que a bênção do Senhor acompanha a sua vida em todas as circunstâncias. Não existe, irmãos, a ideia de separação de vida devocional e vida profissional, como alguns advogam. No trabalho, a pessoa é literalmente a pior das pessoas da espécie humana. E na igreja, depois de entrar, parece que deixa ali aquela capa e entra e veste outra e é um santo. Não existe isso. Honramos a Deus em todas e qualquer circunstância. Eu lembro-me de uma vez, lá no seminário, chegou um camarada e a gente conversando, tal, tem sempre a final da tarde tinha um futebol lá, que era para distrair um pouco, relaxar. E o camarada disse ali, eu deixei a minha capa lá na entrada, minha capa de oficial. Aqui é outra coisa. Então ele dava canelada. Até que o pastor chegou e disse assim: esse é você de verdade. Esse é você de verdade. Você não pode ser duas pessoas. De fato, você é uma. E essa pessoa, ela é 24 horas diante de Deus. Então, este homem, ele entende que no trabalho, muitos fazem hoje do trabalho um ídolo. Porque ele vai doente para o trabalho, que sabe que não pode faltar. Ele negocia o dia do Senhor com o trabalho, porque quer enriquecer. Tudo dele está lá, é o trabalho. Deus se sobrar tempo, eu vou para a igreja. Se sobrar tempo, eu fico com a família. Queridos, tudo tem um tempo determinado e tudo tem o seu lugar na vida. Se o seu trabalho for mais importante do que o Deus, Criador dos céus e da terra, então o seu trabalho, ele acaba sendo o seu Deus. Deus, ele abençoou sua vida com o trabalho para que com dignidade você criasse a sua família, você tivesse o sustento necessário, e então
você não pode jamais torná-lo um ídolo na sua vida. Pelo contrário, você deve consagrá-lo ao Senhor. Veja, a bem-aventurança ouvida do Salmo 128, além de olharmos e ver o fruto deste temor, que é um trabalho com propósito, nós vemos a bênção na família, esposa e filhos. Verso 3 diz: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. A bem da verdade, nós vamos contextualizar e entender o princípio eterno aqui estabelecido neste salmo. É revelação de Deus para aquela época. O homem ter muitos filhos era uma maravilha. Vida agrícola, eles tanto tinham muitos filhos para trabalhar com ele na lavoura ou aonde fosse o seu local de trabalho, como também ele tinha filhos numerosos que também na sua velhice iriam acolher os pais. E isso nós vemos nos evangelhos. Hoje em dia, um filho, muitos já acham um peso. Mas se isso já passou pela sua mente, é hora de pedir perdão a Deus. Quem não quer ter filhos, é melhor também que não se case. Nem todas as mulheres tiveram a dádiva e o privilégio de serem mães e homens de serem pais. Mas em casando, nós vemos aqui a ideia daquele contexto. Um homem feliz por ver a sua esposa amada e ao redor de sua mesa, imagine ali, 15 filhos. Oh glória! Que mesa, não era? Imagine ali aquela família. Começava desde cedo, por isso que eram numerosas, né? Aquela escadinha. Para aquela época era uma felicidade. Por isso que quando você olha a vida de Sara, você vê uma mulher amargurada, você vê Ana também amargurada, porque não tinha filhos. E todas as outras mulheres tinham. Então você vai entender o contexto da época e ver que a alegria das mulheres era a procriação. E Deus fez com esse propósito. Por quê? Não pense, irmãos, de outra forma. Filhos são tesouros que Deus colocou em nossas mãos. Filhos são bênçãos do Senhor. Ele nos deu. E aí veja, ele vai mostrar aqui a videira, símbolo de alegria, de fertilidade e delicadeza. Por isso que ele faz essa analogia. A oliveira, símbolo de longevidade, fruto duradouro da aliança. Família centrada em Deus gera alegria, unidade, legado espiritual. Por isso, quando olhamos para o Salmo 128 e vemos a bem-aventurança de um lar piedoso, nós olhamos e enxergamos essas duas figuras que para a vida do povo de Israel fazia todo sentido. De onde vinha o vinho, né? Aquelas videiras frutíferas, e a oliveira, de onde tinha aquele azeite que era essencial para a vida do povo de Deus, para a vida familiar. Então ele vê a esposa, vê os filhos, o fruto, e ele vê que esta dádiva, por isso que o salmista ele vai dizer: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, querida igreja, quando Paulo escreve à igreja em Éfeso, no capítulo 5, verso 25, ele diz: maridos,
amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Já quando olhamos para o livro da lei, e nós encontramos lá em Deuteronômio 6, do 6 a 7, ele diz: ensinarás estas palavras aos teus filhos. Quando olhamos o Salmo 127, verso 3, ele diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. A família sempre vai estar na mais alta conta, diante daquilo que Deus prescreveu em sua palavra. A família sempre vai estar tomando esta direção como algo que o próprio Deus idealizou, é fruto da obra da criação, sabendo então que o próprio Deus que a idealizou foi também que normatizou a forma de ser família. Queridos, esposas florescem em lares aonde o temor do Senhor reina, aonde o lar, nós podemos ver e perceber famílias que amam a Deus. Filhos crescem firmes quando há discipulado no lar, e não só no púlpito da igreja. O Salmo 128 não é algo, como muitos pensam, uma fórmula mágica, mas ele estava ali retratando, lembre-se, os estudiosos tratam essa trilogia 26, 27 e 28. No 26, eles estão retornando, lembrando do que aconteceu no cativeiro. No 27, eles estão lembrando que se o Senhor não edificar, ou seja, eles estão de volta a Jerusalém, a cidade precisa ser reconstruída, e eles lembram agora que se Deus não edificar, se Deus não guardar, em vão trabalham os que edificam, e em vão vigia a sentinela. Eles sabem que Deus é aquele que é o sustentador de todas as coisas. Então, depois de voltar do exílio, de estar em Jerusalém, reconstruir a cidade, o Salmo 128 agora ele vai descrever como as famílias devem viver. Agora, qual é o padrão? Veja, temor do Senhor gera bênção para a vida social, profissional, e gera bênção para a vida familiar, e o verso 5 e 6, ele vai mostrar a bênção pactual. O lar como um canal de Deus. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. A bênção do temor de Deus não é isolada, não se espalha como bênção para a igreja. Ele vai dizer: ora, Sião para Jerusalém. Quando você olha para esse texto, o Senhor te abençoe desde Sião. Sião é o monte sobre o qual foi construído a cidade de Deus, Jerusalém, aonde está a casa do Senhor, o templo aonde ele mandou construir. E então ele diz: ora, o Senhor te abençoe desde Sião. Ele olhava para Jerusalém, via aquele lugar como um lugar em que ele iria viver prosperamente durante os dias de sua vida. E ele diz: veja, os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. A bênção pactual, ela é espalhada como bênção para a igreja, Sião, e para a cidade, Jerusalém. Ele vê, e assim como mostra o Salmo 78 também, ele trata de uma geração que abençoa a outra geração. Salmo 78, ele vai dizer, e veja o princípio divino da bênção pactual para a vida da igreja. Escuta, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas, publicarei enigmas dos tempos antigos,
O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Eu vou abrir aqui um parêntese para partilhar com os irmãos. Salmo 78, ele diz: os filhos que ainda hão de nascer. Esse Salmo 128 mostra que essa nova geração que voltou para Jerusalém, se andasse no temor do Senhor, eles viriam os filhos, os netos, os bisnetos, ou seja, as gerações vindouras, todas elas seriam abençoadas por Deus, seriam guardadas pelo Senhor, e essas gerações, elas iriam viver na presença de Deus, e ali seria um lugar maravilhoso. Nós iremos fazer ainda este ano uma programação aqui na igreja, de geração em geração. Iremos fazer este encontro de gerações. Ontem eu estive com o nosso irmão Zé Roque e a irmã Zumar. Estivemos na casa da nossa irmã Maria das Dores, ali no João 23. Ela foi zeladora nessa igreja por mais de 35 anos. Ela, hoje aos 95 anos, a vista é um pouco curta, lá estavam os filhos, os netos, os bisnetos e os tataranetos. Foi ontem à tarde o aniversário dela. Nós começamos visitando a igreja pelos mais experimentados. Ela dirigia ali os trabalhos da congregação. Eu acho que ali é João 23, né? E nós iremos fazer um encontro da família presbiteriana, da família aqui, da terceira igreja mais antiga desse estado, a igreja presbiteriana de Caicó. Ela vendo a sua filha, uma serva do Senhor, e dizendo assim: como seria bonito se toda aquela família estivesse servindo ao Senhor, né? Filipe dizendo: vó, né? Completa 99 esse ano, não é isso? Completou. Olha só, vamos juntar esse povo. Vejo aqui, me alegro, né? Ali Bento da Silva, olha aí, Miguel, todos eles a gente tem que bater continência. Quantos anos vivendo na presença do Senhor? Nossa irmã Arlete, essas gerações que viveram as suas outras gerações, os filhos e os netos, servindo ao Senhor. Isso é Salmo 128, na prática. Você quer ver os seus filhos na presença do Senhor? A felicidade, a prosperidade, a bênção do Senhor, ela começa com uma vida piedosa, de temor e obediência a Deus. É assim que ele vai dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em quem? Abraão, lá em Gênesis 12. É a família da aliança, é o povo do pacto, é a bênção que chegou até nós. Apocalipse 21, versículo 2 diz que a nova Jerusalém é adornada como noiva. Mateus 5, 9, bem-aventurados os pacificadores. Sua piedade doméstica vai impactar sua casa, vai impactar sua igreja e vai ser vista na sociedade. Lares reformados, tementes a Deus, são instrumentos do Senhor para a transformação cultural da sociedade. A felicidade começa com o temor do Senhor, versículo 1. Ela se manifesta no trabalho, que tem sentido para a vida, versículo 2.
ela frutifica no lar. Versículo 3, e ela abençoa a sociedade e as gerações futuras. Termino dizendo que o temor do Senhor é mais do que um sentimento. Na realidade, o temor do Senhor é um estilo de vida. Porque o homem que teme ao Senhor, ele abençoa a sua esposa, ele abençoa os seus filhos, ele abençoa a igreja e ele é um exemplo para a sociedade. Certa vez, perguntaram a um velho pastor, já no seu fim, os seus dias finais de vida, qual foi o seu maior feito no ministério? E ele respondeu: nunca fui famoso, nunca escrevi livros, mas edifiquei um lar em que Cristo é o centro. Todos os meus filhos servem ao Senhor, meus netos são tementes, amam a Deus, e a minha esposa, até hoje, é a minha maior intercessora. Então aquele velho pastor sorriu e concluiu: se minha casa estiver no céu, eu tenho certeza, eu cumpri a missão e vivi bem os meus dias sobre a face da terra. Deus não te deu filhos para povoar o inferno. Se você tem aliança com Deus, a sua família, os seus filhos, eles são parte da aliança. Pensem nisso. Pense nisso e lembre-se: o temor ao Senhor, ele traz bênção para a sua vida e para todos aqueles que estão ao seu redor. Nessa manhã, ao refletir sobre a bem-aventurança de um lar piedoso, o nosso intento é que realmente você saia daqui sabendo que a verdadeira felicidade começa com o temor do Senhor. Vamos orar? Deus bendito, Pai eterno, tivemos nessa manhã da parte do Senhor privilégio, ó Deus, de ler a Tua palavra, de meditar na Tua palavra e de, ó Deus, ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Pai, que o Senhor se apiede de nós, que o Senhor use de graça e de misericórdia, e que o Senhor, ó Deus, esteja restaurando vidas, essas que aqui estão, a começar de mim, essas, ó Deus, que estão através das redes sociais, que, ó Deus amado, o Senhor as visite nesta manhã, neste momento, que o Senhor visite as nossas vidas, nos impelindo, inclinando o nosso coração a viver, ó Deus, o Salmo 128, para que possamos viver esta bem-aventurança que começa no temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, Pai, por tantas vezes que negligenciamos ou até, ó Deus, ignoramos esta verdade tão sublime para as nossas vidas. Mas te suplicamos neste momento, abençoa o teu povo, abençoa, ó Deus, as famílias da tua igreja, para que possamos ver os filhos dos nossos filhos
que eles possam, ó Deus, desfrutar da paz que só o Senhor pode promover. Assim te pedimos e te oramos em nome de Jesus. Amém.